Gente, tô eu aqui de novo. Dessa vez eu vim de uma festa que aconteceu num lugar lindo, para relembrar uma data muito importante. E o nome dessa festa para essas músicas, estão ouvindo? Daquela época, chama-se Sarau. Nós nos vestimos assim, com esses cabelos à moda antiga, tudo muito bem elegante. Mas eu estava lá e fiquei me lembrando de uma história muito linda do nosso Brasil. A história da independência. Sim, da independência. Isso aconteceu já faz um tempinho, 190 e poucos anos por aí. Mas que ainda hoje lembra muito a nossa história, porque fez uma coisa muito importante para nós brasileiros. Bom, lá em Portugal, onde acontece essa história, estava acontecendo uma revolta muito grande, um barulho muito grande, e o rei e a rainha de Portugal resolveram sair de Portugal e vir aqui para o Brasil. Só que naquela época, eles não tinham esses barcos de hoje, não. Eles tinham caravelas, e eu vou mostrar para vocês. Eles então vieram atravessando o mar, não é? Em suas caravelas, o rei, a rainha e o seu filho Pedro. Eles vieram passar um tempo aqui no Brasil. Muito bem. Quando aqui eles chegaram, que eles desceram, logo se apaixonaram por aquele lugar tão lindo. O mar em sua frente, não é? Golfinhos bailando. Fora a natureza, gente. A natureza muito bonita que nós temos aqui no país. E o tempo foi passando e eles construíram aqui casas, uma cidade linda, e aqui ficaram por muito tempo. E também começaram a explorar nossa terra. O que é explorar? Tirar alguma coisa que fosse bom e, ao invés de deixar aqui no Brasil, mandava para Portugal. Pelo ar não, tinha, às vezes pelo mar, que não tinha avião ainda, tá bom? E assim muito tempo passou. Mas Pedro começou a se apaixonar por esse país. E ele guardou esse país no seu coração. No seu coração. E ele até chegou a esquecer Portugal. Aqui Pedro realmente virou um brasileiro. Depois disso, o tempo passou e então o rei e a rainha receberam uma carta. Uma carta, que naquele tempo não tinha internet. Uma carta que chegou de Portugal. Olhem só, uma carta. E nessa carta dizia o seguinte: Majestades, vocês precisam voltar para Portugal. Aqui já está tudo muito calmo e vocês podem voltar para seu país e morar aqui tranquilamente. Então, o rei conversou com a rainha da possibilidade da volta para o seu país, Portugal. Ela então disse: você é quem sabe. Ele disse: mas você tem que decidir comigo. E ela disse: não, senhor, você que é o rei, mas você é a rainha. Mas aquela confusão da conversa deles, eles então resolveram se unir e voltaram para Portugal. Mas para isso era preciso conversar com Pedro, que não era mais um menino, já era um rapazinho. Pedro então foi chamado e logo se apresentou aos pais. E os pais disseram assim, o rei disse assim: meu filho, nós recebemos uma carta nos chamando de volta para Portugal. Tudo lá já está muito tranquilo e nós podemos voltar. Pedro então parou, pensou e falou assim: pai, eu peço a você uns dias para que eu lhe dê a resposta. O pai ficou espantado. Resposta? Você é nosso filho, tem que voltar conosco. Mas Pedro disse: por favor, pai, me permita escolher. E saiu logo da presença do rei e da rainha.
O rei e a rainha ficaram tristes, mas iriam acatar a decisão do seu filho. E também saíram e foram para lá. Pedro então começou a se preocupar com aquela proposta do pai. E então ia para o mar, olhava os peixinhos, olhava para a natureza e no seu coração ele não queria mais voltar para Portugal. E também porque aqui no Brasil as coisas não estavam boas, gente. Os homens e as mulheres trabalhavam, as mulheres em suas casas, os homens trabalhavam e toda a riqueza não ficava aqui no Brasil. Nem dinheiro eles recebiam direito. E Pedro, como era muito amigo de todos, ficou preocupado e decidiu fazer algo muito decisivo. Chamou seu pai, foi à presença do pai e falou assim: pai, eu reconheço que sou seu filho, mas eu não volto mais para Portugal. O pai deu um pulo de susto e disse: por que não? Não, pai. Eu amo o Brasil e a partir de agora eu vou lutar para que o Brasil se torne independente. O pai ficou olhando para ele assim, saiu entristecido e contou a novidade para sua esposa, Dona Rainha. E ela então aconselhou: meu marido, nós precisamos voltar para a nossa terra, mesmo sem o nosso filho. Se Pedro quer ficar, ele fica, mas nós temos que voltar. E logo então eles voltaram para Portugal. Pegaram a sua embarcação, então, e se despediram do Brasil para nunca mais voltar ao Brasil. Foram embora, pegaram o mar, deixando aqui o seu filho Pedro. E assim termina no Brasil a história do rei e da rainha do Brasil. No Brasil. Só que a história não termina aí, gente. Pedro não tinha percebido que o Brasil precisava dele? Que logo teria que separar o Brasil de Portugal? Então, a muito pedirem a ele então resolveu montar no seu cavalo e em galope chegando às margens do rio, do riacho Ipiranga, desembaiou sua espada, tirou sua espada e gritou em alto e bom tom: independência ou morte! E assim, ele torna livre o Brasil das forças de Portugal. E agora o Brasil era o Brasil e Portugal era Portugal, dando assim a todos os brasileiros a liberdade e a independência. A partir dali, foi uma festa e ele, Dom Pedro, entrou na história como a pessoa que libertou o Brasil de Portugal. Isso aconteceu, gente, no dia 7 de setembro. E até hoje nós lembramos dessa história. 7 de setembro aconteceu o dia da independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro. E assim termina a nossa história, um pouco da história do Brasil. Vocês, ao longo da vida de vocês de estudantes, conhecerão outras, mas dia 7 de setembro estaremos lembrando a independência do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da história.